E aí, galerinha do Se Liga no Enem, aqui é o professor Ivo Filho de Redação para mais uma dica sobre a produção de texto no Enem. Lá no dia 21 de novembro, vamos detonar na redação como fizemos no ano passado. Então, a dica de hoje será sobre a conclusão do texto e, obviamente, para se referir a essa conclusão, temos de perpassar pela introdução e pelo desenvolvimento, uma vez que na conclusão existe a proposta de intervenção e essa proposta de intervenção tem de estar conectada a toda a construção do texto, ok? Então nós temos aí a introdução em que já se apresentam os agentes ou o agente, uma vez que nós trabalhamos com problemáticas. E se você fala da inação governamental, eu já sei que o agente tem que ser o Estado, né? A instituição. Se você fala sobre o preconceito, aí pode ser a instituição educacional. No desenvolvimento, o que é que qual é a estratégia que você usa para defender o seu ponto de vista? E aí, por fim, a conclusão. Lembrando, a conclusão traz à tona 5 elementos válidos. Muito cuidado, pessoal, com isso. Dentre as 5 competências, é uma daquelas que mais punem os alunos, juntamente com a competência número 1, que trabalha com a norma culta. Então, é importante que foquemos aqui nesses 5 elementos válidos, ok? Vamos lá comigo, aqui comigo. Nós temos o agente, esse agente, o próprio nome já diz, é quem vai praticar a ação, já estou no segundo elemento, a ação interventiva. Os elementos, cuidado para não colocarem elementos nulos, por exemplo, sujeitos que não aparecem na oração, o nós, né, a primeira pessoa do plural, devemos construir um mundo, mas isso é considerado nulo. Então, o agente tem de ser objetivo, tem de ser concreto, tem de existir, porque é execuível, essa questão de poder ser realizada a ação. Então, nós temos o agente, muitos trabalhando aí e adequadamente com a questão governamental, bem mais simples. Nós temos a ação interventiva, lembrando que a ação interventiva, conscientizar, por exemplo, seria considerada uma ação nula. Então, muitos costumam colocar a questão da locução verbal, e principalmente o verbo auxiliar dever, deve elaborar, deve projetar, deve promover. E cuidado para não empregar o verbo no futuro do pretérito. Deveria, não. É o que o agente precisa fazer, emergencialmente, para combater a problemática a qual desenvolvemos. Então, temos que ter muita cautela nesses 2 elementos. Vem um terceiro, que é o meio, chamado também de modo. Já deixem, pessoal, costumo dizer que o parágrafo do desenvolvimento, da conclusão, é um parágrafo muito matemático, são 5 elementos, cada um vale aí na 40, fechando no nível 5, 200. É lógico que existem uns outros detalhes, aos quais eu vou me referir daqui a pouco, mas veja bem, o modo e o meio já deixa esse elemento explícito no texto, por meio, por intermédio, mediante, jamais através nesse sentido de por meio, de como fazer. Ele está, segundo a gramática normativa, está mal empregado. Então, retiremos já do nosso vocabulário, na perspectiva de produção textual, esse através, ok? E aí nós temos o efeito nada mais é do que o objetivo, com que fim. Cuidado, muita gente está se confundindo efeito com frase de efeito. O efeito é a finalidade, a fim de, com o fito de, com o objetivo de, visando a. Lembrando que visar é no sentido de almejar, de desejar, é um verbo transitivo indireto e, portanto, obrigatoriamente pede a preposição a. E a frase de efeito, espera-se com isso, cuidado, é o desfecho de todo o texto, inclusive com uma retomada lá para a contextualização. O cara começa citando Pitágoras, educar a criança para não punir os
os adultos. Então nós temos o seguinte: assim não seria mais necessário, nesse sentido, feito isso. Então isso é a frase de desfecho, é a frase de fechar ou para fechar o texto. Então, e por fim, o detalhamento. Quando o aluno é punido na competência de número 5, que a gente vai lá à procura, já se percebe que a falha foi na ausência do detalhamento. Detalhar é explicar, é exemplificar, é desenvolver. É evidente que, a meu ver, o aluno, ele fecha essa competência quando ele se preocupa em detalhar 2 elementos. Não precisa apenas ficar com um detalhamento. Então nós teríamos aí detalhando o agente e detalhando a ação interventiva ou o meio, mas que sejam 2 elementos para que o corretor não passe em branco em relação a perceber isso aí. E é óbvio, nós temos uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção válida precisa apenas de um cuidado pessoal. Você pode colocar 10, 5, 3, 2. Será considerada apenas uma e a mais completa. Portanto, se você elabora 2 propostas interventivas, uma com 3 elementos e a outra com 2, não, infelizmente aqui a matemática vai de água abaixo, porque não são 5 elementos, ele vai considerar a mais completa, que é a que traz 3 elementos. Então 120 pontos você perderia. Faz uma bem completa. Se não conseguir fechar a problemática com apenas uma intervenção, então faz uma bem completa e a outra superficial para ficar coeso com o texto, com todo o texto, com toda a construção do texto. É evidente, em se tratando de conclusão, nós temos aquela retomada, lá no início, a retomada da frase inicial, sempre retomando, depois o conector com valor conclusivo, que já conta para a competência número 4, que trabalha com os mecanismos linguísticos que estabelecem a coesão e, conseguintemente, o sentido ao texto, a formação do sentido. Então nós teríamos aí essa construção muito válida para a conclusão, ou seja, para a proposta de intervenção. E é sempre bom lembrar que nós temos a introdução, o desenvolvimento, que tem tudo a ver com o que você vai apresentar na proposta de intervenção. As partes têm de estar conectadas. Você não pode fazer ou estabelecer ou propor uma intervenção que não esteja adequada a toda a construção. E como é que eu sei se está adequado ou não? Vamos lá. Você cita a inação ou inércia do governo e o preconceito da sociedade. E de repente você propõe como agente a família. E aí? Foi que houve? Cadê o seu projeto de texto? Onde está o seu projeto de texto? Essa é a grande pergunta que o corretor vai fazer. Então ele vai perceber que você não construiu de maneira eficiente o texto ou a intervenção dele, porque não ficou conectada ao que você propôs, tanto na tese, que é o seu ponto de vista, quanto na defesa dessa tese. Então é de suma importância, pessoal, não esqueça, trazer os 5 elementos válidos. Isso é muito importante para você. E esses 5 elementos caracterizam o nível 5 da competência de número 5. Competência, já disse isso aqui, é a competência que pune muitos alunos, principalmente aqueles textos que estão encaminhados para a nota 1000. E eu fiquei preocupado com o detalhamento. Então vamos lá. Apresentar projetos seria minha ação. Então cite 2 projetos, você está detalhando. O governo federal já se tornou, é bem verdade, um jargão, mas você explique que é uma instância máxima que representa o nosso Estado, instância máxima representativa do nosso país. Você pode, órgão responsável pelo bem-estar social. Tudo isso é detalhamento, a partir de aposto, a partir de exemplificações, desenvolver
né, aquelas frases explicativas, projetos que tragam, elaborar projetos que tragam à luz, à baila, a ideia de inclusão social. Esse que traz isso já é um desenvolvimento, não é qualquer projeto, né? Elaborar palestras com profissionais especializados na área. Isso é um detalhamento. A palestra não vai ser ministrada por qualquer tipo de profissional, vai ser ministrada por profissionais especializados naquela área, específica daquela área. Então é sempre importante trazer esse detalhamento. Você me pergunta os agentes mais usados. Nós temos o governo, os ministérios, as secretarias, nós temos ONGs, nós temos a família, sim, nós temos a instituição escolar, que é, juntamente ao governo, um órgão que deve cumprir o seu papel social de combate ao preconceito, à discriminação, racismo, homofobia. Então deve cumprir de fato esse papel social, e é pensando assim que nós teríamos aí uma proposta bem interessante, não é verdade? Lembrando, nós temos os agentes já mencionados, a ação, procurar estabelecer com essa locução verbal, não é regra, mas é uma sugestão aqui interessante, embasada em textos que já obtiveram nota 1000. Então nós teremos aí o que, pessoal? Essa construção para que a partir dela possamos chegar a atingir o nível 5 da competência de número 5. Lembrando, como o meio ou o modo, trazer explicitamente essas três construções: por meio de, por intermédio de ou mediante. Eu prefiro por meio as outras. Por quê? Porque o por meio já traz, não é o nome do elemento válido, né? O meio ou modo, por meio. Então já traz assim, a baila já traz a característica de como executar a ação. Qual é o objetivo? A fim de, com o fito de, com o objetivo de, visando a. Não confundir, vou repetir. Não confundir efeito com frase de efeito. A frase de efeito é aquele desfecho final, enquanto que o efeito é o fim. Ora, você vai aplicar determinada ação com que fim? Então nós teremos aí uma proposta de intervenção completa, conectada ao texto, ou seja, com sentido construído a partir de toda a construção da tese e do desenvolvimento, que é a estratégia argumentativa, trazendo os 5 elementos válidos e, portanto, uma intervenção que caracteriza a nota 1000. Então, aqui, professor Ivo Filho, um abraço a todos, vamos juntos aí, vamos que vamos, rumo à nota 1000, rumo ao sucesso no Enem, em todas as áreas do conhecimento. Um abraço.